Muitas pessoas, na verdade talvez uma, porque esse vídeo antes ele já foi postado. O que acontece? Quando eu postei ele antes, ele não tava tão bom. Isso que acontece. Tava com um som muito ruim e eu falei, cara, a grandiosidade que é esse santo que eu vou falar hoje, por mais que o que eu vá trazer seja bem resumido, a grandiosidade que é esse santo que eu vou falar hoje não merece que eu traga um vídeo com áudio ruim. O santo que eu vou falar hoje é São Bento de Núrcia. São Bento, para quem não sabe, eu tenho uma relação bem antiga com ele. Vamos dizer que eu tenho um certo... Posso dizer... Eu tenho uma devoção, mas eu tenho um certo carinho também, porque é meio estranho, porque eu já conheci esse santo desde antes da minha conversão. É uma coisa bem estranha de verdade. É como se fosse um velho amigo, como se eu estivesse revisitando um velho amigo e agora eu tivesse o conhecimento total sobre ele, mesmo depois de anos longe dele. Olha, é bem estranho. Eu acho, sinceramente, que São Bento teve alguma influência na minha conversão. Alguma não, talvez grande, boa parte. E boa parte da minha falecida avó também, eu acho. Mas voltando a São Bento, é isso, gente. No vídeo de hoje eu vou falar sobre ele, sobre São Bento. Esse aqui é o São Bento. É uma imagenzinha de São Bento. E vocês já podem reparar em alguns simbolismos que tem aqui. Cara, repare bem, ele tem um livro, e já vou adiantando, não é uma bíblia o que ele tem na mão. Ele tem um cajado, beleza? E aqui do lado dele tem um corvo. Um corvo do lado da imagem de um santo. Você fica tipo, what? Pera aí. E ele está com, digamos, com uma veste bem diferente, assim. Tipo assim, é um pouco parecido com as vestes dos franciscanos, mas ao mesmo tempo não tem nada a ver. Começo aqui a criar a dúvida na mente de vocês. O que era São Bento? Quem era São Bento? Bom, boa parte da história de São Bento, se não toda, são relatos. Relatos que vão estar depósitos nesse livro. Um livro de diálogos de São Gregório Magno, no qual ele conversa com um homem chamado Pedro, creio eu que seria um discípulo de São Gregório Magno, um seguidor de São Gregório Magno. Não estudei sobre a história de São Gregório Magno ainda, mas quando eu estudar a respeito, trarei e vamos tirar a dúvida, mas ele conversa nesse livro com esse homem chamado Pedro. E ele conta sobre as histórias e relatos que ele conhece por parte de outros que partilharam com ele sobre São Bento. Esse é o livro, ó. Vida de São Bento de São Gregório Magno. Aqui estão todas as informações que a gente tem possíveis sobre São Bento. Mas hoje eu vou contar aqui o básico. Se você quer se aprofundar em São Bento, sinceramente, tem umas histórias aqui muito boas. Depois eu vou tentar contar uma aqui resumidinha, mas, sério, gente, procurem esse livro. Procurem esse livro. São Bento Benedito de Núrcia, que era o seu nome de batismo, foi então um monge. Sim, ele usava aquelas vestes, não era à toa. Ele era um monge. E a ele é atribuída a autoria da Regra de São Bento. Foi ele que escreveu a Regra de São Bento, com grande influência de outras regras monásticas, né? Mas essa é a principal regra que dirige as atividades da vida monástica. E as ordens que seguem a Ordem de São Bento são chamadas então
de Ordem de São Bento ou Ordem de Beneditinos. Essas ordens, elas receberam este nome justamente como uma homenagem a São Bento. E São Bento participou da fundação de pelo menos 12 dos mosteiros que receberam essa denominação. São Bento, é muito interessante falar isso aqui, mas ele era irmão de Santa Escolástica. E ele fundou a abadia de Monte Cassino, que foi destruída durante a Segunda Guerra Mundial, mas que posteriormente seria reconstruída. São Bento foi então filho de uma família nobre romana. Ele nasceu então em Núrcia, onde realizou seus primeiros estudos, e posteriormente ele iria para Roma, onde ele iria estudar filosofia e retórica. Mas vendo que em Roma havia pouca moral, ele decidiu se retirar do lugar. Então ele foi para Enfide, que agora atualmente se chama Afile. No ano de 500, um ábade chamado Romano ajudou ele a se instalar em uma gruta de difícil acesso, onde foi encontrado por alguns pastores que então divulgaram a sua santidade. Várias pessoas então começaram a buscar os conselhos de São Bento. E foi nesse momento que a fama de São Bento começou a crescer, porque quando se tem um santo, ele não fica escondido. Você não acende uma vela para colocá-la... eu esqueci a frase. Vai estar aqui o versículo e a frase. Mas enfim, você não acende uma luz para deixá-la escondida, mas para que ela resplandeça para o mundo. Então quando vem um santo, e ele é muito santo, ele acaba mostrando isso para o mundo, de uma forma ou de outra. E as pessoas começaram a notar São Bento. E foi então que São Bento foi chamado para ser o ábade do mosteiro de Vicovaro. Porém, os monges lá não eram bom. Eles não queriam levar a vida exigente que São Bento levava. E também não queriam ser tão fervorosos, se dedicarem tanto à fé. E foi quando São Bento quase foi envenenado. Todos esses irmãos do mosteiro, eles se reuniram num complô contra São Bento e colocaram veneno num cálice de vinho. Entretanto, São Bento sempre abençoava o que quer que fosse que ele fosse comer, o que quer que ele fosse beber. E quando esse cálice de vinho foi lhe ofertado, São Bento não fez diferente, ele foi abençoar o cálice de vinho. Porém, quando ele foi abençoar esse cálice de vinho, você sabe o que aconteceu? Provavelmente você já imagina, ou talvez já te contaram alguma coisa a respeito disso, você já pensou aí na tua mente, mas tem muita gente que não sabe. E algumas pessoas são devotas de São Bento e não sabem disso. Mas quando ele abençoou o cálice de vinho, saiu de dentro do cálice uma serpente e o cálice simplesmente, estourou. O cálice se fez em pedaços na hora. São Bento então entendeu o que tinha acontecido e ele decidiu só sair daquela comunidade. E saiu dizendo que Deus lhes perdoe, meus irmãos. Em 503, ele recebeu grande quantidade de discípulos e isso acabou despertando inveja de um sacerdote ainda. Inveja do sacerdote Florencio,
que era o sacerdote na região em que São Bento estava instalado. Florencio, então, é a segunda pessoa a tramar o envenenamento de São Bento e a morte de São Bento. Florencio decide lhe dar um pão envenenado. Porém, São Bento não era nada bobo. Não era nada bobo e ele tinha muito da inspiração de Deus. E quando ele recebeu o pão do padre, eu imagino assim, não achei em nenhum lugar contando como que foi, mas eu imagino ele indo pro refeitório do mosteiro, beleza, indo lá, e tinha um corvo que sempre aparecia todos os dias para comer na mão de São Bento. E aí São Bento pegou esse pão envenenado e deu para esse corvo. E o corvo pegou o pão e levou embora. Dizem que a ordem que São Bento deu foi para que o corvo levasse para algum lugar que ninguém pudesse achar. E aí São Bento pensou: bom, eu estou dando problema aqui. O padre está com inveja de mim, para não lhe ser mais motivo de pecado, eu vou embora. Só que quando São Bento estava saindo da cidade, é muito importante constar isso, quando ele estava saindo da cidade, o padre viu que ele estava saindo e ele foi até a sacada da sua casa. Florencio foi então até a sacada da casa para observar com um olhar vitorioso a saída de São Bento da cidade. Só que quando ele estava na sacada, a sacada simplesmente veio abaixo, ela ruiu. Florencio morreu. Um dos discípulos de São Bento então veio muito alegre contar a notícia de que o padre que estava com inveja de São Bento, que estava tentando matar ele, tinha morrido, que São Bento podia voltar para a cidade. Só que, por mais que aquele discípulo estivesse muito animado, São Bento não ficou nada animado com a notícia. Na verdade, pelo contrário, São Bento ficou triste. E mais triste ele ficou por causa da alegria daquele discípulo, porque aquele homem estava se regozijando da morte do sacerdote. E o pior, da morte em pecado do sacerdote, porque aquele sacerdote tinha sentido inveja e provavelmente não tinha se arrependido, porque tinha ido até a sacada olhar vitorioso, ele não tinha se arrependido, era uma alma que se perdia, e o discípulo estava indo lá fazer a festa porque o homem tinha morrido. Então São Bento deu a esse discípulo uma penitência por se alegrar tanto da morte do sacerdote. Em 534, São Bento então começa a escrever a regra para os mosteiros e morre em 21 de março de 547, tendo anunciado a sua morte. Ele anunciou a morte dele para aqueles que estavam no mosteiro e mandou que eles abrissem a cova dele 6 dias antes. A irmã dele, a Escolástica, havia falecido em fevereiro do mesmo ano. A irmã de Bento, de nome Escolástica, consagrada desde a infância a Deus onipotente, tinha o costume de visitar o irmão uma vez por ano. O homem de Deus descia a recebê-la numa propriedade do mosteiro, não longe da portaria. Lá foi ela, pois um dia, como de costume, e seu venerável irmão, acompanhado de alguns discípulos, desceu a vê-la. Passaram o dia todo em louvores a Deus
e em santo colóquios, e ao caírem as trevas da noite, juntos tomaram alimento. Quando ainda estavam à mesa, enquanto o tempo entre santas conversões avançava a uma hora tardia, a monja irmã de Bento rogou-lhe o seguinte: peço-te, irmão, que não me deixes essa noite, para podermos falar até amanhã das alegrias da vida celeste. Ao que lhe respondeu: que é que dizes, irmã? Ficar fora do mosteiro? De modo nenhum eu posso. Até esse momento, a serenidade do céu era tal que nenhuma nuvem aparecia nos ares. Quando, porém, a monja ouviu a recusa do irmão, cruzou as mãos sobre a mesa e nelas declinou a cabeça para rogar a Deus Todo-Poderoso. Ora, logo que levantou da mesa a cabeça, tão violentos relâmpagos e trovões e tão copiosa chuva explodira que nem o venerável Bento, nem os irmãos com que ele se achava, puderam mover o pé do limiar. A monja, com efeito, ao reclinar a cabeça nas mãos, derramara sobre a mesa rios de lágrimas, mediante as quais conseguiu transformar em tempestade a serenidade do tempo. E não tardou o aguaceiro a seguir-se à oração. Mas ao contrário, tão perfeita foi simultaneamente da prece e da tempestade, que Escolástica ergueu a cabeça já ao irromper da trovoada, de modo que num só instante se deram o levantar da cabeça e o desabar da chuva. Vendo então o homem de Deus que não podia voltar ao mosteiro no meio dos raios e trovões e da grande enxurrada, começou a lastimar-se, entristecido, dizendo: que Deus Todo-Poderoso te perdoe, irmã. Que fizestes? E ela: eis que te roguei e não me quisestes ouvir. Roguei então ao Senhor e ele me ouviu. Agora, pois, se pode, sai, deixa-me e volta para o mosteiro. De fato, não podendo sair, aquele que espontaneamente não quis ficar, teve de permanecer contra a vontade. Assim aconteceu que passaram toda a noite em vigília e se saciaram mutuamente em santas conversas sobre a vida espiritual. No dia seguinte, a venerável mulher voltou ao próprio mosteiro e o homem de Deus aos seus. Eis, porém, que 3 dias depois, Bento na cela, elevando os olhos à altura, viu a alma da irmã desprendida do corpo, a penetrar sob a forma de pomba na profundeza do céu. Enchendo-se então de alegria pela glória da irmã, com hinos e louvores rendeu graças a Deus Todo-Poderoso e anunciou aos irmãos a morte da mesma. Mandou-os também sem demora a buscar para o mosteiro o corpo, a fim de que a enterrassem na sepultura que tinha preparado para si. Assim aconteceu que daqueles cujo espírito sempre foram um só em Deus, também os corpos não foram separados pela sepultura. No mesmo ano em que devia partir desta vida, anunciou o dia de sua santíssima morte a alguns discípulos que com ele viviam, e outros que moravam longe. Aos presentes acrescentou que aguardassem em silêncio o que ouviram, e aos ausentes ainda deu a saber que se produziria para eles quando a alma se lhe apartasse do corpo. 6 dias antes da sua morte, mandou abrir a sepultura. Pouco depois, atacado de febres, começou a ser atormentado pela violenta temperatura. Como dia a dia se agravasse o mal, no 6º dia, fez-se levantar o oratório pelos discípulos. Aí muniu-se para a partida, com a comunhão do corpo e do sangue do Senhor. A seguir, apoiando-se nos braços dos discípulos, os membros enfraquecidos, ficou de pé
com as mãos elevadas para o céu, e entre palavras de oração exalou o último suspiro. No mesmo dia foi comunicado a 2 irmãos, dos quais um estava no mosteiro e outro distante. Igual visão, ambos viram um caminho forrado de tapeçarias e curruscante de inumeráveis luzes, estendido desde a cela de Bento até o céu. Em direção do oriente, no alto, estava um homem de venerável e resplandecente aspecto, que lhes perguntou de quem era a estrada que viam. Eles confessaram que ignoravam. Então lhe disse: este é o caminho pelo qual Bento, o amado do Senhor, subiu aos céus. Assim aconteceu que os discípulos presentes viram a morte do santo varão. Também os ausentes dela tiveram conhecimento pelo sinal que fora prenunciado. Foi sepultado na capela de São João Batista, que ele próprio construiu depois de ter posto abaixo o altar de Apolo, e na mesma gruta em que primeiro habitou. Ainda hoje, quando a fé dos suplicantes os exige, ele refulge em milagres. As representações de São Bento, geralmente, junto com o santo, trazem o livro da regra de São Bento, um corvo com um pão no bico e um cálice quebrado. As relíquias de São Bento estão na abadia de Saint-Bonnet-sur-Loire, no centro da França. De acordo com a tradição, Bento foi santificado por ter vencido 2 ciladas do demônio, além de várias tentações que o inimigo pôs contra ele. Diziam que o inimigo tentava muito São Bento e até o ofendia de tal forma, de tal maneira, que os outros irmãos que moravam com ele no mosteiro acabavam por escutar as ofensas que eram desferidas contra o santo. Para vencer o inimigo, ele usava o sinal da Santa Cruz e a oração da Cruz Medalha, que foi esculpida nos mosteiros. A origem da Cruz Medalha é meio incerto, mas dizem que na Bavária, algumas bruxas, quando estavam sendo acusadas de praticar bruxaria e estavam para ser condenadas, quando já tinham confessado que tinham feito bruxaria, elas diziam que não conseguiam lançar nenhum tipo de feitiço, encantamento, maldição sobre os lugares que tivesse essa tal dessa cruz. Especialmente sobre uma certa abadia chamada Abadia de São Miguel em Metten. Ao entrarem lá, observaram a cruz semelhante à das medalhas de São Bento de hoje em dia. Na biblioteca da abadia encontraram um manuscrito onde havia ilustrações, uma delas sendo de São Bento, com os versos da medalha: a cruz sagrada seja minha luz, e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A medalha possui uma imagem de São Bento na sua fronte e também possui a frase: sejamos protegidos pela sua presença na hora de nossa morte. Na parte de trás existem algumas letras. Essas letras são siglas para frases em latim que são correspondentes às frases da oração da Cruz Medalha de São Bento. CSPB, que seria Cruz do Santo Pai Bento. A segunda seria CSSML, a cruz sagrada seja minha luz.
NDSMD, não seja o dragão meu guia. VRS, vá de retro Satanás. NSMV, nunca me aconselhes coisas vãs. SMQL, é mal o que tu me ofereces. IVB, beba tu mesmo dos teus próprios venenos. Em 1742, o Papa daquela época aprovou a medalha, concebendo as indulgências a quem usar e estabelecendo a oração da Cruz Medalha como uma espécie de exorcismo. Eu queria, se eu achar, eu vou ler aqui pra vocês. Se não, encerramos o vídeo por aqui. Mas provavelmente eu vou achar. São 2 relatos que eu gosto muito sobre São Bento e que relatou-nos São Gregório Magno nesse livro. Assim é que, não longe do mosteiro de São Bento, viviam num sítio próprio 2 monjas senhoras, de nobre linhagem, a quem certo homem religioso prestava serviço nas necessidades da vida exterior. Em alguns, porém, a nobreza da raça produz a vileza do espírito, de modo que essas pessoas, recordando que foram um pouco mais do que outras, são menos dispostas a desprezar-se neste mundo. Assim eram as 2 monjas, as quais não tinham reprimido perfeitamente a língua, sob o hábito, e frequentemente provocavam a ira com palavras imprudentes ao homem que lhes prestava serviço nas indulgências exteriores. Este, depois de tolerar por muito tempo tais coisas, dirigiu-se finalmente ao homem de Deus e contou-lhe quantas afrontas sofria. Bento, tendo ouvido como procediam as monjas, logo mandou dizer-lhes: corrigi vossas línguas, porque se não vos emendarem, eu vos excomungarei. Por conseguinte, não proferiu a sentença de excomunhão, mas apenas ameaçou. As monjas, porém, sem nada mudar dos antigos costumes, morreram dentro de poucos dias e foram sepultadas na igreja. Quando ali se celebrava a solenidade da missa e o diácono clamava, como de costume: se há alguém excomungado, retire-se do lugar. A ama que as criara e costumava oferecer ao Senhor a oblação por elas, via-as erguer-se da sepultura e saírem da igreja. Havendo observado muitas vezes que a voz do diácono elas saíam e não podiam ficar no templo, lembrou-se do que o homem de Deus lhes mandara dizer, quando ainda viviam, isso é, que as privaria da comunhão eclesiástica, se não emendassem os costumes e palavras. Com grande dor, então, foi referido o caso ao servo de Deus, que na mesma hora deu com sua própria mão uma oblação, dizendo: ide e fazei que esta oferenda seja apresentada ao Senhor em favor delas, e a seguir já não estarão mais excomungadas. De fato, a oferta foi imolada em sufrágio das 2 defuntas, e quando o diácono exclamou, segundo o costume, que saíssem os excomungados, não foram mais vistas saindo da igreja. Com isso, ficou indubitavelmente claro que as ditas monjas, não mais saindo com aqueles que estavam privados da comunhão, a tinham recuperado do Senhor por intermédio do servo. O segundo relato que eu quero ler é bem mais curto, mas ele é muito interessante também. Se chama O Monge que Encontrou um Dragão no Caminho. Um dos monges de Bento se rendera à inconstância e não queria mais ficar no mosteiro. Apesar de assiduamente
Repreendido e admoestado pelo homem de Deus, de modo nenhum consentia em permanecer na comunidade, e ainda insistia com importunas súplicas para que fosse despedido. Certo dia, então, o venerável pai, já entediado da importunação, ordenou-lhe irado que se fosse embora. Logo que saiu, porém, o monge encontrou na estrada um dragão à sua espreita, de goela aberta, como se o monstro quisesse devorar. Começou a gritar todo trêmulo e alvoroçado: socorro, socorro, pois esse dragão quer me devorar! Acorreram os irmãos, os quais não viram dragão algum, mas reconduziram ao mosteiro o monge todo trêmulo e agitado. Este logo prometeu que nunca mais abandonaria o mosteiro, e desde essa hora permaneceu fiel à promessa, porquanto, pelas orações do santo varão, pudera ver diante de si o dragão que ele antes seguia sem ver. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da história de São Bento. Se vocês querem saber mais sobre os milagres e mais sobre a história, porque aqui eu contei a base de tudo que aconteceu com ele. Mas existem muito mais histórias sobre milagres que a gente iria ficar aqui horas falando. Se vocês quiserem ler sobre São Bento, saber mais sobre São Bento, eu indico esse livro aqui, mais uma vez. E é isso, espero que vocês tenham gostado de conhecer São Bento, que peçam a intercessão dele, que tenham aprendido a oração da Cruz Medalha. É isso. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações se quer receber mais conteúdo como esse. Deixa um comentário, deixa o seu like. É isso e tchau. São Bento, rogai por nós.